Jorginho chega ao Flamengo, é um nome de muito peso no futebol brasileiro. Para mim, depois do Neymar, é o Jorginho. Para mim, o Jorginho foi mais que o Depay no futebol europeu. Foi campeão de Euro, se eu não me engano, foi campeão de Champions pelo Chelsea. Ele foi campeão da Champions, Bruno, ele já tinha saído. Campeão da Champions com o Chelsea. Sim. Foi campeão da Champions com o Chelsea, campeão de Euro, titular absoluto de seleção italiana. Então, eu acho o Jorginho um nome mais pesado e eu acho um talento maior do que o Depay. O negócio o Jorginho estava lesionado, né, recentemente lá no Arsenal. Quero ver a forma física que ele vai chegar no Flamengo. E o Jorginho, pelas notícias, eu vi que o salário do Jorginho vai beirar os 3 milhões de reais por mês. Ele veio livre, não teve o valor de compra, tá bom. Mas só de você pagar quase 3 milhões de reais por mês para um jogador, tem que valer muito a pena. É aquilo que o Mauro César fala aqui do Depay. O Depay ganha 3 milhões por mês. Ele tem que decidir Libertadores que ele não decidiu. Ele tem que decidir Sul-Americana que ele não decidiu. E o Jorginho, para mim, chega com essa pressão, né? De ter que entregar, é uma estrela internacional, né? Que chega a esse Flamengo. Eu vou perguntar pro Raí e pro Bruno, mas antes, sempre quando tem um jogador da posição, eu faço questão de perguntar primeiro para você, velho Vamp. Você foi um dos grandes, né? Essa posição que a gente está falando, camisa 8, você foi um dos grandes do Brasil e do mundo num determinado momento. Jorginho, Vamp, é um cara para fazer muito a diferença, inclusive no Super Mundial, que ele abriu mão de ganhar muito dinheiro de bônus do Arsenal para disputar esse Super Mundial de Clubes, mesmo aos 33 anos. É um reforçaço do Flamengo? Reforçaço, né, Tico? Ainda está em atividade, é um cara que, em algum momento dentro da carreira, para mim, chegou a ser um dos melhores volantes do mundo, ao lado do Modric, do Toni Kroos e do próprio De Bruyne, né? Ele foi eleito, na temporada que ganhou a Champions, o melhor jogador da Europa. Da Europa, não, então, em algum momento da carreira dele, depois veio aquela baixa, né, que ele perde o pênalti aí, é campeão europeu também com a Itália, né? Você vê que ele estava nacional, não tem um mês aí, ele estava eliminando, eu falo ele, né, fazendo parte do grupo do Arsenal que tirou o Real Madrid. Ele tá aqui, tem vários jogadores aqui no Brasil que tá à frente na carreira de Depay. A gente tem o Thiago Silva no Fluminense, tem o Davi Luiz no Fortaleza, você tem o próprio Neymar que está no Santos, né? Deixa eu ver quem mais aí. Tem jogadores importantes, né? Então, é um jogador internacional de seleção, ainda tem gás para queimar, tem lenha para queimar, né? O salário dele não é um salário barato, né? Mas hoje, graças a Deus, alguns times no Brasil tá tendo essa condição de trazer jogadores importantes, que ainda pode dar um caldo no futebol brasileiro, né? O Jorginho, acho que tem plenas condições, tranquilo, de jogar tranquilo com a camisa do Flamengo, titular absoluto ali, belo nome. Independente do salário e tudo, o Flamengo tem essa condição hoje, né? Vai se desfazer de alguns jogadores. E ele, como o Raí falou aqui, já foi o melhor jogador europeu. Isso não é para qualquer um, não. Aonde está em atividade lá, quando ele foi, tem o Haaland, tem o Modric, tem o Toni Kroos, tem o Rudiger, tem vários jogadores nacionais. E o Jorginho é um desses caras que todo mundo conhece, sabe que tem um potencial muito grande. Agora, no Arsenal, Raí, ele já não foi o Jorginho do Chelsea e do auge na seleção italiana, né? Já foi uma passagem mais discreta, claro, é na Premier League, é Champions League, é outro nível de futebol. Mas já tinha sido uma passagem mais discreta, né, Raí? Sim, foi. Principalmente nessa temporada. Na temporada em que ele chega ao Arsenal, ele foi um pedido do Arteta, né? Quando o Arteta assume o Arsenal, foi um dos jogadores que ele quis contar porque ele queria um meio-campista com essa característica de qualidade de passe na saída de bola, né? Um camisa 5, um primeiro volante. Na Europa se tem uma compreensão um pouco diferente dessa função do que se tem na maioria das vezes aqui no Brasil, né? Muita gente acredita, imagina que o camisa 5 tem que ser aquele volante de caça, de marcação e tal. E na Europa a gente vê que é bastante diferente, né? Muitos times têm um primeiro volante, um cara de passe, de saída pro jogo, um cara que vai fazer o time jogar. PSG, por exemplo, o primeiro volante é o Vitinha. Ele não tem característica de
caça, de desarme ou coisa do tipo. Ele é um cara que faz o time jogar. Na seleção espanhola, a mesma coisa, enfim. Tem vários exemplos nesse sentido. E o Jorginho é um jogador assim, né? Ele é um primeiro volante de qualidade de passe, de boa saída para o jogo. Foi assim no Chelsea, quando o Chelsea foi campeão da UEFA Champions League e ele era titular. Foi assim na seleção italiana, campeã da Eurocopa, em que ele também foi titular. E por conta desse histórico, né, o Arteta quis contar com ele. Ele foi titular em um primeiro momento. Depois, com a chegada principalmente do Declan Rice, ele acabou virando um reserva, um jogador que atuava menos, enfim, sem deixar de ser importante, mas atuando menos, né? Eu acho que é uma grande contratação que o Flamengo faz. É um jogador que tem uma idade boa ainda, 33 anos, tem tempo aí, tem caixa para jogar há 2, 3 anos, acredito eu, num ótimo nível ainda dentro do futebol brasileiro. As questões financeiras aí, já não sei porque, não sei quanto ele vai ganhar ou coisa do tipo, sei que é um salário alto, é claro, mas assim, o Flamengo é um time que hoje tem condições de pagar um salário alto e não ter problemas financeiros para isso, né? Diferentemente do outro exemplo que você citou. Então é uma excelente contratação e é curioso porque o Flamengo nesse momento passa por um problema, né, no meio campo. Problema de peças, por conta de jogadores machucados. Pulgar e De La Cruz, por exemplo, estão no departamento médico. O Gerson teve que voltar a fazer a função de volante. Então, é um cara que tem tudo para agregar. Um jogador que passou muito tempo na Europa. Um cara muito inteligente, dentro de campo, taticamente, tecnicamente é ótimo jogador. Então, é um ganho muito grande para o Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz vai ter um ótimo meio-campista à sua disposição para o Mundial e a sequência da temporada também. Eu rarissimamente, Bruno Prado, né? E você me conhece bem, Bruninho. Eu rarissimamente fico em cima do muro. Agora, nesse caso, é o tipo do jogador que eu preciso esperar para ver qual Jorginho que chega ao Flamengo. Porque se chegar um Jorginho, bem fisicamente, pelo menos, para mim já vale a pena. Já vale a pena arriscar. É um cara com talento muito acima da média para o futebol brasileiro. Agora, a gente sabe que muitos jogadores que retornam ao Brasil, ou grandes estrelas que vêm para o Brasil, voltam longe da sua melhor forma física. Né? Ou seja, o Raí mesmo já disse, o Arteta pediu o Jorginho. Se o Arteta liberou o Jorginho, é porque já não é aquele jogador que ele pediu para contratar. Já não é aquele jogador que ele conta tanto. Agora, se for tecnicamente falando, vale a pena para o Flamengo. Tecnicamente ele não rendeu para o Arsenal, mas para o Flamengo vale muito. Eu só tenho medo do físico. Se esse cara vai se lesionar muito, se esse cara não vai. É o tipo do jogador que só vendo o departamento médico, a fisiologia passando um relatório, que eu acho que tem como dizer, vale esse investimento. Se for pela bola, vale muito. Agora, Bruno, pelo que você acompanha do futebol europeu, o Jorginho vinha jogando, ele tem um histórico de lesões, porque pelo jeito ele não tem histórico de lesão, né? Não, assim, não tem um histórico muito, assim, que chame a atenção, mas ele se machucou mais nos últimos anos do que antes, na época do Chelsea. Até no final da temporada agora ele teve uma lesão. Vou até abrir a última temporada dele, pegar exatamente o número de jogos, 27 jogos, né? 27 jogos pelo Arsenal na última temporada, na anterior fez 36. Então caiu um pouquinho. Ele teve algumas contusões, mas não é nada que por enquanto assim chame a atenção, que é um problema claro nessa parte de lesão. Ele teve uma queda e, claro, na parte física isso tem explicação, ele está mais velho, mas eu acho que ele vai ajudar o Flamengo sim. É um jogador que tem que entender as características dele. O Raí falou muito bem, ele é um primeiro volante, só que ele não é um marcador. Ele é um primeiro volante de iniciar a saída de bola com muita qualidade. Ele é até mais leve, assim, fisicamente. E é um jogador de muita qualidade com a bola no pé, que é uma coisa bem natural, porque no Chelsea mesmo ele jogava com Kanté. Kanté é um cara mais marcador, que sai, que caça, mais físico. Até falando do Ancelotti, no Milan dele, que tinha o Pirlo como primeiro volante. Um cara de armação como primeiro volante. O Gattuso jogava um pouco mais à frente. Gattuso um cara mais de marcação também, mais físico. Então tinha essa compensação. Vamos ver como o Felipe vai encaixar ele no Flamengo, mas eu acho que ele casa muito bem com uma característica que o Felipe gosta, que é ter a saída de bola qualificada.
O Felipe tem duas coisas, para mim, muito claras no jogo dele que ele não abre mão. Uma, saída de bola no chão com muita qualidade. Por isso, assim que ele chega, ele troca o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz. Então, se ele tem ali o Léo Ortiz, Léo Pereira, que é canhoto, que é um bom zagueiro, tem o Danilo de vez em quando, e vai ter o Jorginho ali para fazer a saída de bola, ele vai ter uma saída de bola com muita qualidade, coisa que ele gosta. Outra coisa que ele não abre mão e não tem tanto a ver com o Jorginho é a marcação-pressão lá na frente. Mas ele gosta de ter ali, entre os zagueiros e os volantes dele, jogadores com muita qualidade com a bola no pé. E nisso o Jorginho se encaixa muito bem. Jorginho é um primeiro homem de meio com muita qualidade com a bola no pé. Então ele está dentro do que o Felipe gosta para um jogador para participar da saída de bola do início da armação de jogadas do Flamengo. E tem outra característica também, né, Bruno? A marcação-pressão na frente. Sim. Até por isso que às vezes ele abre mão até do Pedro. Sim. Né? Porque ele gosta muito daquela pressão na frente, não deixar o adversário sair jogando. O Jorginho chegou ao Rio de Janeiro, né, às 6h40 da manhã, ali por volta de 6h30 da manhã. Já chegou com toda a família, recebeu cartaz da torcida do Flamengo, de bem-vindo tanto para ele quanto para a esposa, né? Porque a esposa dele é blogueira, a esposa do Jorginho. E eles chegaram, ele foi super atencioso, não foi aquele cara que chega, não fala nada, ele só cumprimentou, né, alguns torcedores que estavam ali, entrou na van, eu vi até as imagens dele recebendo ali cartaz. O que houve, Ivan? Por que você tá rindo? Não, tô falando assim, recebeu blogueira, recebeu a torcida do Flamengo. Tranquilo, deixa um pouco rolar. Por quê? Por que você tá rindo? Fala agora! Não, tô vendo aí você falando blogueira, meu amigo e tal, não sei o quê. Calma, eu gosto de ver você e o Viga quando o Flamengo ganha. Eu gosto de ver você e o Viga quando o Flamengo ganha. Não, eu gosto de ver quando perde, mentiroso. Você é secador. É secador. Era falando do Jorginho, né? Jorginho pode ser, já é reforço do Flamengo, já no Mundial de Clubes. Raí, como é que você imagina o Jorginho no time do Flamengo? Hoje ele está jogando com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. Normalmente é isso. Aí sem o De La Cruz, às vezes o Gerson de volante, entre o Luiz Araújo. Como é que você imagina o desenho do Flamengo com o Jorginho nessa equipe? Eu acho que tem algumas possibilidades, Bruno. A gente até um tempo atrás, né, quando começou essa história a esquentar um pouco mais, estávamos aqui, eu, você, o Mauro, falando sobre isso, né? E aí a gente até desenhou aqui um possível Flamengo, e são muitas possibilidades. E aí a gente fez um recorte lá na rede social, as pessoas começaram a ficar bravas lá, mas vocês estão tirando esse, estão tirando aquele. Então, repito, existem várias possibilidades com o Jorginho. Eu acho que ele pode ser um 5, um primeiro volante, né, com a qualidade de criação que ele tem, a ótima saída para o jogo, que é uma característica muito marcante do jogo dele. E aí o companheiro ao lado pode variar. Pode ser o De La Cruz para um determinado tipo de jogo. Pode ser o Pulgar para outro tipo de jogo. Ah, mas o Pulgar de 8? Não necessariamente, né? O Jorginho para fazer a saída de bola e o Pulgar à frente dele. E aí o Pulgar podendo fazer a cobertura por um lado ou o De La Cruz por outro. Enfim, acho que o Flamengo ganha várias possibilidades com o Jorginho. Ou até ele um pouquinho mais à frente, como um segundo homem de meio campo. Ele não joga assim, não jogou assim nos últimos anos da carreira dele. Sempre jogou como um 5. Foi assim no Napoli, com o Spalletti. Foi assim na seleção italiana, também com o Spalletti. Foi assim no Chelsea, do Thomas Tuchel, que ganhou a Champions League. O Jorginho era o primeiro volante. E o Kanté, que é até um jogador que tem mais característica de marcação, jogava um pouquinho mais adiantado. E foi assim no Arsenal também, muitas vezes, né? Jogava ele e o Declan Rice em alguns momentos. O Rice, que também é um primeiro volante mais à frente, e o Jorginho atrás, porque ele faz muito bem essa saída para o jogo, vê o jogo de frente, consegue fazer o time andar muito e bem em campo. Então, acho que o Felipe ganha algumas possibilidades, né, com essa contratação para formar o meio campo. Agora ele tem Jorginho, tem Pulgar, tem De La Cruz, tem o Gerson, que na maioria das vezes com o Felipe jogou um pouquinho mais adiantado, ali como um meia pela direita, mas também faz e muito bem um segundo volante. Então o Flamengo tem muitas possibilidades para formar o seu meio campo e com características diferentes dependendo do jogo, né? Jogos que você vai ter mais posse, vai ter o Jorginho para qualificar bem a saída. Jogos que você vai ter um adversário que vai te atacar um pouco mais, você pode ter o Pulgar à frente da defesa, que é um jogador que marca muito bem. Você pode ter Pulgar e De La Cruz. O Jorginho também não vai jogar todas. A gente está falando de um jogador que na temporada passada fez 27 partidas na Europa, né? Então ele não vai jogar 70 jogos no futebol brasileiro. Vai ser um cara que dentro do elenco vai ter, obviamente, que a sua importância, assim como os outros. Então é uma peça que
pode entrar numa rotação interessante e dar ao Felipe Luiz mais possibilidades de formatar esse meio-campo do Flamengo. Bom, e outro possível reforço do Flamengo, o Flamengo busca um reserva para o Arrascaeta, e um nome que surgiu nos últimos dias foi do colombiano Carrascal, jogador que está no Dinamo de Moscou da Rússia, jogador frequentemente convocado para a seleção da Colômbia. O Flamengo já formalizou uma proposta, segundo as informações, o Flamengo ofereceu 12 milhões de euros, incluindo os bônus, seriam 10 fixos e mais 2 por bônus, por metas, e o Flamengo vê a negociação como avançada, mas não se sabe se há tempo de disputar o Mundial de Clubes, O jogador tem 27 anos, disputou 35 jogos na temporada da Rússia, que terminou agora, temporada que teve o Krasnodar como campeão pela primeira vez. A Rússia teve um campeão inédito nessa temporada, mas o Carrascal joga no Dinamo de Moscou, então é um possível reforço para a equipe do Flamengo. Já jogou no Sevilha, não chegou a entrar em campo, mas passou por lá, jogou no futebol da Ucrânia e teve uma passagem aqui pelo River Plate até a sua transferência para o futebol russo. Vamp, o Flamengo precisa de um reserva para o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não joga, normalmente o Felipe usa um atacante ali, jogando por dentro ali. Às vezes ele usa Bruno Henrique e, o Juninho, usa o Pedro, o Bruno Henrique mais atrás. Normalmente ele coloca um atacante para substituir o Arrascaeta. É uma lacuna aí do elenco, um meia reserva? Um meia, esse meia, Bruno, tá fazendo falta no futebol, principalmente aqui, vou falar futebol brasileiro, Temos pouco, temos o Arrascaeta, temos o Matheus Pereira, o Everton Ribeiro já mais velho um pouco. Falta os meias, o Alan Patrick, não tem tanto todos os clubes. O Rafael Veiga faz um meia, mas é mais como segundo atacante. Quer dizer, o Flamengo contrata aí um volante que tem uma série de bola, qualidade muito boa, pode fazer segundo homem de meio campo. O Flamengo precisa ir em busca de um meia, porque o Arrascaeta, a gente sabe, tem uns problemas físicos dele, está começando a temporada muito bem, artilheiro do time na temporada. Ontem jogou até de titular contra o Paraguai. Sim. Foi substituído nos minutos finais. O Uruguai perdeu 2-0 lá em Assunção. Para o Paraguai. Então, acho que o Flamengo tem que já começar a ver um meia de ligação, esse cara, porque o Flamengo tem muitos atacantes de beirada. Tem o Pedro ali, tem o Juninho, mas um meia mesmo só tem uma Arrascaeta hoje. Aquele meia clássico que sabe. E o Flamengo tem poder aquisitivo para isso, Segundo o Boto, vai sair alguns jogadores. E o Flamengo, ontem estava vendo o Almada jogando com o Messi. O Almada estava aqui. O Almada não vale uns 20 milhões de euros, 25 milhões de euros? Sim, vale. O Vitor Roque valeu 25 milhões de euros, o Almada vale. O Botafogo pagou por aí, para tirar lá dos Estados Unidos. Foi 20 milhões, foi por aí. Afinal tem que pagar, o clube lá. Que eles estão reclamando. Uma dica aí pro Flamengo, o time que tem tanto dinheiro, e o Almada é novo, hein? Sim. Novo, tem o quê? 22, 23 anos? Por aí, nessa faixa. Ele jogou a Olimpíada ano passado. Um meia aí de qualidade, que nem é titular absoluto do Lyon, joga jogos, não joga. Mas eu tô até ajudando o Flamengo. Depois falar que eu não gosto do Flamengo. Tá com dinheiro, vai atrás do Almada. Botafogo trouxe agora o Álvaro Montoro, que é um argentino de 18 anos do Vélez. Eles imaginam um jogador para a posição do Almada. Comprou por quanto? Foi o Montoro, você lembra, Raí, quanto foi? Mas foi um... Se dá olha, o Flamengo aqui, dando 3 milhões pro... que o Tico falou aí, 3 milhões pro Jorginho de salário. Você compra o Almada por 20 milhões e bota 2 milhões e meio pra ver, ele joga 9 milhões de dólares o Montoro. O Montoro, 50? Pega um Almada aí que joga pra caramba. Ontem é o próximo titular. Quando o Messi não joga, quem joga é ele. Sim. E ontem jogou os dois. O Messi entrou depois. Eu vi no segundo tempo. Você pega um Almada desse aí, compra por 25 milhões, 20 milhões de euros. Dá um salário desse aí de 2 milhões e meio, contrato de 3, 4 anos. O cara não pensa em Europa não, Bruno. Muitos jogadores vão... meu sonho é jogar a Liga Francesa. É pra boi dormir, igual o Rejo Guedes. Meu sonho é ir pro Catar. Porra nenhuma. Se der o dinheiro pra ele, meu filho, aqui, pé de casa, pega um avião, não sei se ele é de Buenos Aires, tá no país dele em 2 horas. Ele era do Vélez quando jogava na Argentina. Então dá o dinheiro, pega um cara desse aí. Palmeiras aí que tá com dinheiro, o Flamengo lá, o Cruzeiro. Bota aí um jogador que vale, vai ser o novo camisa 10, depois começa a falar. Depois começa a falar, ele vai ser o titular absoluto da Argentina. Sim. E joga muito, cara. Joga muito mesmo. O Almada é um ótimo jogador, um jogador que tem tudo sim para ser titular da Argentina. Raí, sobre o Carrascal, o que você pode dizer do jogador? Você acha que é uma posição carente? É um cara que pode ser útil ao Flamengo como uma opção ao Arrascaeta? Sim, o Flamengo hoje não tem no seu elenco um jogador que possa fazer essa função, com essa característica. Ele pode mudar a forma de jogar, pode jogar com 2 atacantes,
com Bruno Henrique e Pedro, com Plata e Bruno Henrique, Plata e Pedro. O Plata jogou algumas vezes, né, nessa posição um pouco mais central. Não é exatamente esse jogador de criação, então o Flamengo hoje não tem um substituto pro Arrascaeta. E como um clube que tem uma condição, uma capacidade financeira diferente dos demais, eu acho que pode sim se dar o luxo de ter um jogador como esse, caro, com alto salário, para ser, entre aspas, um reserva, para brigar até, quem sabe, pela posição. Embora o 2025 do Arrascaeta seja espetacular, né? Gols, assistências, tá jogando muita bola o uruguaio, fez até dele de novo convocado, titular no jogo de ontem, né? Que o Uruguai acabou perdendo, jogou muito mal, aliás, vive uma fase muito ruim o Uruguai do Bielsa, começou bem as eliminatórias, fez lá uma boa Copa América, mas os últimos jogos, sim, resultados e o desempenho muito ruim. Mas para o Flamengo, eu acho que é uma contratação que vale sim, e pode ser um acréscimo também importante nesse time. Se você olhar, por exemplo, para o Palmeiras, Bruno, que hoje é o grande desafiador aí do Flamengo, né? São os dois principais clubes do futebol brasileiro nos últimos anos, do ponto de vista das disputas de título, dos reforços, dos jogadores, investimentos, enfim. O Palmeiras hoje tem 2 meias armadores. Tem o Estevão que está indo embora, mas tem o Veiga e o Maurício. Os dois são jogadores que jogam naquela posição mais central. Podem jogar juntos, até junto com o Estevão no Mundial, a tendência é que joguem também. Mas hoje o Palmeiras tem 2 camisas 10, entre aspas, né? Por que o Flamengo também não pode ter? Então, acho que é uma contratação que agregaria muito para uma lacuna no elenco. Não no time inicial, no 11 inicial, mas no elenco sim.